Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria hoje nos reunimos para celebrarmos o primeiro domingo da Quaresma. Hoje, dia 6 de março. Que o Senhor nos ajude a adentrar o deserto, viver a experiência do encontro com Deus. Você que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, mas sobretudo compartilhe este Evangelho com alguém que você conheça. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo esse poder e toda a glória, a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, neste primeiro domingo da Quaresma, nós temos como temática a temática do deserto. Contudo, é importante lembrarmos também sobre a plenitude do Espírito, o Espírito que nos preenche, o Espírito que nos enche com o seu amor e com sua graça. A palavra hoje nos diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão, da experiência do batismo, aonde o próprio céu se abre, e a palavra diz: Tu és meu filho amado, eu te gerei. E Jesus é levado, guiado pelo próprio Espírito para o deserto. O deserto ele tem duas facetas. O deserto, amados irmãos e irmãs, ele pode em algumas ocasiões mostrar um pouco essa realidade da distância, um lugar onde habitam os demônios, a distância de Deus, um lugar onde habitam os demônios, mas ao mesmo tempo pode ser também um espaço onde Deus se manifesta. Basta lembrar o povo de Israel saindo do Egito, indo rumo à terra prometida, Deus vai se revelando, Deus vai se dando a conhecer. Por isso, Jesus se coloca no deserto em oração, em jejum, para o início da sua vida pública. E a palavra nos diz que Jesus é tentado. É tentado pelo diabo, pelo divisor. 3 tentações são aqui pontuadas. A tentação, primeiramente, da fome. Jesus, depois de jejuar, sente fome. E o demônio
propõe, se ele é filho de Deus, que transforme as pedras em pão. E Jesus responde ao demônio com a seguinte palavra: não só de pão o homem viverá. Mas é importante lembrarmos, em outros contextos, isso se diz completando, mas de toda a palavra da boca de Deus. Toda a palavra de Deus nos sustenta, toda a palavra nos edifica. O diabo leva Jesus também para um alto monte e por um instante mostra todos os reinos e diz: eu te darei todo o poder e toda a glória. E Jesus então diz o Satanás: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Porque o demônio pede uma atitude de adoração por parte de Jesus. E Jesus diz que a adoração, a honra, a glória e o poder somente ao Deus da vida e mais ninguém. Por fim, o diabo leva Jesus ainda para um lugar alto em Jerusalém, no alto do templo, e diz a Jesus: se és o Filho de Deus, atira daqui para baixo, porque está escrito: Deus ordenará aos teus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E também eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Então, olha que astúcia a do demônio. Ele utiliza a palavra para, já que Jesus veio falando, não só de pão vive o homem, adorarás o Senhor teu Deus. Então o demônio, o diabo, ele, como um papagaio, poderíamos assim dizer, ele fala a respeito das Escrituras. E entenda, digo como um papagaio porque jamais acolherá, jamais terá fé na palavra. Portanto, amados irmãos e irmãs, aquilo que se segue logo em seguida, as palavras de Jesus, é para nós também um convite de atenção. Não tentarás o Senhor teu Deus. Muitas vezes podemos nos perguntar: como tentar a Deus? Às vezes não confiando em seu amor, não confiando em sua misericórdia, insistindo em realidades de maldade, enfim. Portanto, o Senhor nos convida a confiarmos inteiramente nele, confiarmos inteiramente em seu amor, em sua presença entre nós. Por fim, amados irmãos e irmãs, olhar para o contexto do deserto e sobretudo para Jesus, nós ouvimos justamente no início o Espírito que preenche. Jesus está cheio do Espírito e esse mesmo Espírito encaminha, o guia, o orienta. Peçamos ao Deus da vida que o seu Espírito também nos encaminhe, nos conduza, nos oriente, nos leve a viver cada vez mais este amor. Jesus procura se apartar e se distanciar daquela imagem de um Messias triunfalista que viria ganhar então e libertar Israel ao poder da espada. Também ele não quer ser aquele que aproveita-se das outras pessoas. Muito pelo contrário, Jesus veio dar a vida e vida em liberdade. Portanto, peçamos ao Senhor que por seu amor também nós, cada um de nós, que muitas vezes talvez nos encontramos prisioneiros de algumas situações, que o Senhor nos liberte, que nos conceda a graça de vivermos como filhos e filhas livres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.